Isso. E às vezes não está fácil de entender, até que a gente coloca um exemplo e aí o aluno,
os alunos acham que podem fazer a mesma coisa quando tem mais, né? Tá. E aí eles veem claramente que não é igual. Isso aí. Beleza, pessoal? Tá? Então, isso era o que eu ia falar agora. Agora, se eu pegar raiz de A mais raiz de B, isso não é raiz de A mais B, beleza? Tranquilo? Certo? E a gente pode, se quiser, também pensar nisso nesse exemplo. Mas se eu tiver raiz de 4 igual a 2, raiz de 9 igual a 3, então eu vou ter que raiz de 4 mais raiz de 9 vai dar 5, beleza? E raiz de 4 mais 9 é raiz de 13, que não é 5. Tranquilo? Então não faz essa igualdade aqui. Tá? Então isso é uma primeira observação sobre esse exercício. É uma coisa que a gente sempre se confunde, tá? E é normal a gente se confundir, porque como a gente já falou várias vezes nas nossas aulas anteriores, essas propriedades, elas são dadas muitas vezes de uma maneira muito sem sentido, né? Muito assim, só decoreba. Então, exatamente. Então, quando isso é dado de forma muito assim, né, massificada, como a Larissa falou, a gente acaba vendo aquilo só como uma manipulação, né? Que não faz sentido, beleza, pessoal? Então, é normal ter essa confusão, tá? Certo? O objetivo dessa nossa disciplina aqui é a intenção sobre essas coisas. Beleza? Vai dar alguma dúvida nisso? Tá. Então, vamos fazer os itens. Então, esse aqui. Raiz de 3 sobre a raiz de 2. Beleza, pessoal? Então, o que a gente pode fazer para simplificar essa expressão? Beleza? Para manipular essa expressão, tá? Uma coisa que a gente pode fazer é aquilo que nós chamamos de racionalizar. Já ouviram essa palavra? Racionalizar, essa palavra usada é uma palavra meio ruim, tá? Eu acho que ela, sei lá, não dá ideia do que é para fazer, do que ela quer dizer. Ela confunde, né? Eu acho que ela confunde um pouco. Mas essa palavra é usada para tirar o radical do denominador. O radical é a raiz, tá? Então, tirar o radical do denominador. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode, bom, primeiro tem que lembrar que quando tem uma razão, para não alterar essa razão, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa, certo? Tranquilo? Porque quando eu estou multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo valor, é como se eu estivesse multiplicando e dividindo. Beleza? Quando eu multiplico e divido, eu não altero. Tá legal? Porque são duas operações que se anulam, né? Uma compensa a outra. Ou quando eu somo e subtraio, a mesma constante, também não altera. Beleza? Mas aqui, como eu quero tirar o radical do denominador, como é que eu posso tirar esse radical? Multiplicando raiz de 2, que aí raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Tá de boa isso? Certo? Beleza? Mas aí, fala. Acho que é importante a gente, como você falou, entender, né? A etimologia da palavra racionalizar, a gente está transformando algo em racional. Então, por exemplo, raiz de 2 ali no denominador não faz com que aquele número ali seja um número racional. Né? Então, a gente, para transformar ele em número racional, racionalizar, a gente tem essa alternativa, essa ferramenta matemática para trazer isso. Então, eles entenderem realmente o sentido por que faz isso, não só faz. Entender parcialmente, né? Já que continua sendo um número irracional. Processo. Eles vão ter o denominador do número racional. Faz o numerador. Eu acho racionalizar um padrão de beleza matemático incompreensível. Porque uma coisa é melhor que a outra. Sim, então, eu ia falar isso. Todo mundo assinou? Passou a ligar? Eu não. Tá bom.
raiz de 6 sobre 2. Tá de boa? Porque aqui eu estou multiplicando, entendeu? Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Por quê? Porque o que é a raiz do número? Raiz quadrada, né? A raiz quadrada é o número multiplicado por ele mesmo e dá aquele número. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Beleza? Vai. Beleza? Todo mundo? Tranquilo? Tá? Então eu chego aqui no raiz de 6 sobre 2. Tá legal? Certo? Agora, então, qual foi a conclusão que eu cheguei? Que raiz de 3 sobre raiz de 2 é igual a raiz de 6 sobre 2. Beleza? Certo? E aí eu quero voltar nesse ponto que a Bia falou. Isso aqui é só uma coisa estética. Na verdade, assim, isso tem uma utilidade, porque quando a gente quer, tipo assim, a gente quer somar, fica mais fácil, assim, porque quando você tem um denominador inteiro, se você quiser, por exemplo, uma soma que você quer igualar nos denominadores, fica mais fácil de manipular, entendeu? Mas ter raízes do denominador. Olha só uma razão comigo. O que? Deixar assim? Não. Bom, exatamente, esse é o ponto. Fica parecendo que é proibido, né? A regra de divisão por zero, entendeu? Não. Mas parece que é proibido, porque Parece ninguém deixa, né? Meus alunos ficam perguntando por que tem que racionalizar, e eu falo para eles que isso é, assim, aquilo é igual àquilo. E eu, particularmente, não vejo raiz de 6 sobre 2 como mais simples do que raiz de 3 sobre raiz de 2. Eu acho que é muito parecido. Você teve um trabalho para chegar num lugar muito parecido com o primeiro lugar. Mas todas as questões de vestibular, o resultado está racionalizado. Todas as coisas que a gente fez, assim, resolva tal coisa, o gabarito é racionalizado. Se você não racionalizar, o aluno vai achar que está errado, né? Que não chegou no lugar certo. Só que é exatamente a mesma coisa. Então, mas a sua comparação foi importante, tá? Porque ela falou, ela sabe que isso é proibido, o que mais achava disso? Que às vezes passa essa mensagem, né? Assim, mas isso é muito diferente de divisão por zero. Certo? Sim. Divisão por zero sim é proibido, porque divisão por zero não existe. Eu não posso dividir um número por zero. Tranquilo? Daqui a pouco a gente pode até falar um pouco sobre isso. Não sei como posso dividir um número por zero. Até pegando aquilo que a gente falou ontem. Beleza? Divisão o quê? Não é só o quê? São só então, exatamente, mas a gente racionaliza por uma razão que é mais prático trabalhar com as coisas racionalizadas. Mas isso aqui não é errado matematicamente, entendeu? Tipo assim, se eu escrever 2 sobre 0, isso é errado matematicamente, não, esse objeto não existe, beleza? Tranquilo? Então, isso aqui é muito diferente disso, beleza? Certo? Racionalizar é isso, tem uma utilidade só por isso, porque é mais fácil trabalhar com as coisas racionalizadas, tranquilo? Mas, por exemplo, se vocês estiverem resolvendo um problema e resultado da história, você não precisa racionalizar. Você só precisa racionalizar se você for fazer alguma coisa com isso depois, se você for continuar manipulando. Beleza, pessoal? E principalmente, como professores e professores, vocês não podem dar errado no aluno, que é o que acontece, né? Se o aluno deixa a resposta assim, muitos professores dão errado. Isso não está errado, entendeu? Isso aqui está dando certo com isso. Isso é exatamente o mesmo caso que nós falamos ontem
precisa usar MMC. E o fato é que tem muitos professores que dão errado quando você usa o MMC. Então não está errado. Ou quando você dá uma resposta, tipo assim, 2 quartos, você não simplifica. Também você não pode dar errado quando o aluno coloca essa resposta. Porque isso aqui, quando você escreve que isso aqui é igual a isso, é porque são formas equivalentes de representar aquele número que é 0,5, beleza, pessoal? Certo? Então, se o aluno escrever de uma forma ou de outra, você não pode dar errado. A menos que o exercício seja simplifique, entendeu? Mas se o aluno resolve um problema e acha como resposta 2 quartos, você não pode dar errado porque ele deixou de simplificar. Tranquilo? Da mesma forma, se o aluno resolve um problema e ele acha como resposta raiz de 3 sobre raiz de 2, você não pode dar errado porque ele deixou de racionalizar. Beleza, pessoal? Certo? Fala. Eu sei que eu vou perguntar a mesma coisa que você explicou, é porque eu estava buscando o almoço. Só me explicar por que esse raiz de 3 sobre raiz de 2 está multiplicado por 2 raiz de 2. Eu multipliquei embaixo por raiz de 2 porque aqui vai ficar 2, entendeu? Ah, vai ficar 2. Só que quando eu multiplico embaixo, eu tenho que multiplicar em cima. Ah, tá, só para facilitar. Não, eu vou multiplicar em cima para não alterar. Entendeu? Porque senão eu estou alterando. Aí eu não posso botar o sinal de igual. Se eu multiplicar só embaixo, não vai ter igualdade, entendeu? Certo? Obrigado. Beleza, pessoal? E também, como a gente falou ontem, pedagogicamente é muito ruim, é muito grave quando o professor está errado com a resposta que está certa. A gente vai falar bem mais sobre erro aqui nessa disciplina, mas isso é muito grave para a aprendizagem do aluno. Isso inibe a aprendizagem do aluno. Quando o professor está errado com a coisa que está certa. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então esse é o caso aqui, mais alguma dúvida? Olha só, então o próximo. O próximo é com raiz de 2. Certo? Bom, então a primeira coisa, eu não posso fazer isso aqui, tá? Tranquilo? Isso aqui não é igual a isso, tá certo, pessoal? Beleza? E aí também para ajudar a pensar, você pode pensar em exemplos, tá? Verificar que eu não posso fazer isso. Alguma dúvida aqui? Todo mundo entende que não pode fazer isso? Se fosse um produto, poderia, mas uma soma não. É parecido com a raiz ali, tranquilo? Certo? Beleza, pessoal? Tá? Você não pode separar. Até porque também, mesmo comparando a separação, acho que falta ainda uma elevada ao quadrado no... Ah, sim, mas também você tem errado. Eu esqueci de botar. Isso. Beleza? Eu não posso separar assim, beleza? Alguma dúvida nisso? Alguém não tem? A gente pode pegar alguns exemplos numéricos também, tá? Você não consegue só explicar o porquê exatamente não pode? Eu sei que na maioria das vezes parece que não pode, mas eu não sei o porquê. Então, olha só. Na verdade, vou fazer com letras, tá? Beleza? Tá? O que é A mais B ao quadrado? Né? O que é um número qualquer ao quadrado? É a multiplicação dele por ele mesmo, quer falar? O que é uma coisa qualquer ao quadrado? É a multiplicação daquela coisa por ela mesma. Beleza? Tranquilo? Certo? Então isso aqui vai ser o quê? A mais B vezes A mais B, tá legal? Certo? Agora, quando eu tenho assim, ó, um produto de soma,
você tem um produto e uma soma. Isso, que é a distributividade. Beleza? C vezes A, C vezes B, concorda? Beleza, pessoal? Alguma dúvida nisso? Tá? Agora, eu vou relembrar o seguinte: quem é C? É A mais B também. Tá beleza, pessoal? Então, eu vou voltar a colocar aqui que esse C que eu coloquei é A vezes B. Ou, desculpa, é A mais B. Então, esse C vezes A é quem? É A vezes A mais B. Beleza? Tranquilo? E esse C vezes B é quem? Isso, exato. Alguma dúvida nisso? Certo? Aí quem é isso aqui? Aí de novo eu posso aplicar a distributividade aqui. Tá? Então isso aqui vai ficar, ó, A ao quadrado, aqui, ó, A ao quadrado mais AB. Beleza? E aqui vai ficar AB ou BA, que não faz, né? Então, de novo, AB mais B ao quadrado. Ó. Beleza? Tranquilo? Tá? Então aqui eu tenho AB, A vezes B mais A vezes B. Tá legal? Isso aqui é 2 vezes AB. Beleza? Tranquilo? Eu tenho um número somado com ele mesmo, é 2 vezes dele. Beleza? Então isso aqui vai ficar A2 mais 2AB mais B2. Beleza? É a fórmula. Exatamente. E isso às vezes é chamado de produto notável. Vocês lembram desse nome? Eu odeio esse nome profundamente. Produto notável. Porque isso se chama de produto notável, nada mais é que aplicações de propriedade distributiva. Porque esse nome produto notável dá um ar naquele negócio como se ele fosse algo muito mais complicado do que ele é, um produto montável. Ele não é um produto notável, é um produto como outro qualquer. Beleza? Eu acho que tem alguns nomes que se usam na matemática, na educação básica, que eles parecem que aquilo é mais difícil do que é. Entendeu? Beleza? Certo? Bom, e isso aqui, a propriedade distributiva, eu fiz isso aqui bem passo a passo, tá? Mas você poderia fazer de uma vez só, que seria aquilo que o Eduardo chamou de chuveirinho, entendeu? Isso é a mesma coisa que eu vou multiplicar cada um dessa soma por cada um dessa soma. Tranquilo? Aí se eu fizesse essas passagens de uma vez só, então eu vou multiplicar esse por esse, esse por esse, esse por esse, esse por esse. Tá? Então vou chegar na mesma coisa, ó. A vezes A vezes B, A vezes B, B vezes B. Beleza, pessoal? Tranquilo? Certo? Bom, uma outra coisa interessante sobre esse chamado de produto notável é que, lembra que a gente falou ontem, lembra da semana passada, ontem, a gente falou sobre a ideia de produto como área. Lembram disso? Beleza? Então, isso aí a gente pode ter uma representação legal como área também. Beleza? Tá? Ontem a gente falou, né, que tipo assim, a gente pode multiplicar os números 3 vezes 5, a gente pode representar isso como a área de um retângulo de lados 3 e 5. Beleza, pessoal? Certo? Então aqui eu estou multiplicando A vezes B sobre A vezes B. A mais B vezes A mais B. Tranquilo? Então eu vou representar isso como área. Seria a área de um quadrado. Por quê? Eu estou multiplicando um número por ele mesmo. Beleza? Então os lados são iguais. Então eu vou desenhar um quadrado aqui.
o lado desse quadrado quem é? É A mais B. Tranquilo? Certo? Então eu vou marcar aqui um lugar aleatório, faz de conta que aqui é A e aqui é B. Beleza? Certo? E aqui na vertical a mesma coisa. Faz de conta que aqui é A e aqui é B. Tá? Essa posição que eu botei é aleatória, tá? Porque não sei quem é A e é B. A e B são números quaisquer, então é só uma representação genérica. Tá de boa isso? Certo? Então, o lado desse quadrado é A mais B. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tá? Se o lado desse quadrado é A mais B, quem vai ser a área dele? A área desse quadrado é o lado ao quadrado, tá beleza? Certo? Agora, a gente pode fazer assim, ó. A gente pode decompor esse quadrado em 4 retângulos. Beleza? Certo? Então, olha só. Quem vai ser a área desse aqui? A ao quadrado, porque o lado dele é A, não é isso? Quem vai ser a área desse aqui? Porque o lado dele não é B? Então, esse aqui vai ser B ao quadrado. Quem vai ser a área desse aqui? A vezes B e a área desse aqui. A vezes B. Então a gente vê geometricamente o que eu tenho aqui. Essa área é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B. Beleza, pessoal? Essa responde a 14 letra B? É, isso aí é a explicação de como a gente vai resolver a letra B, entendeu? Não, mas é 14. A 14, não sei o que é 14. Não, essa resposta aqui é o que a gente fez ontem. Que a gente chega com o quadrado. Isso aí já vai estar mais adiante dessa resposta, entendeu? Como você explicaria? Beleza? Tranquilo? Tá? Então agora vamos resolver, vamos aplicar isso aí para resolver isso aqui. Posso apagar isso aqui? Tá. Vocês querem tirar foto? Agora você não pode tirar foto, tá? Não tiro, porque eu sempre me perco nesse mapa. Aí você relaciona o C, a primeira e a segunda você relaciona ao A. Olha aqui. Aqui eu só dei outro nome para isso aqui. Só por isso, mas não tem um principal. Você tem outro nome pro. Então, aqui eu botei isso aqui é o C e isso aqui é o C, entendeu? Foi só isso. Aí eu botei, aqui eu botei isso aqui no lugar do C, entendeu? Mas foi só para, não precisa fazer isso não, tá? Foi só para entender que esse A mais B é um número só. Então eu estou aplicando a distributiva dele em relação ao outro. Aí depois eu vou recair outras duas distributivas. É só por isso que eu fiz isso, entendeu? Beleza? Posso apagar? Tá. Então isso aqui vai ficar o quê? Aplicando isso aí que a gente acabou de aprender. Vai ficar raiz de 2 ao quadrado mais 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 8 mais raiz de 8 ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Depois já está multiplicando tudo. Se você botasse o outro 2, por exemplo,
pode simplificar mais. A mesma coisa que eu estava falando ali, a resposta não está errada. Né, amigo? Eu falo. A gente estava conversando sobre isso agora, né, no nosso grupo de pesquisa. E aqui, por exemplo, nessa letra aqui da raiz de 2, raiz de 3 sobre raiz de 2, eu me lembro no dia do teste, teve gente que perguntou se podia deixar raiz de 1,5. E assim, uma não está mais certa do que a outra, né? São possibilidades corretas. Não tem só uma única resposta fechada e essa é a soberana. Exatamente. Bom, esse aqui a gente pode, porque a ideia do exercício é a gente explorando as propriedades, mas não está errado isso aqui. Se você parar por aí, não está errado. Tá? Então aqui, quanto é a raiz de 2 ao quadrado? 2. Beleza, pessoal? Certo? Porque raiz de 2, por definição, é um número que elevado ao quadrado dá 2. Então a raiz de 2 ao quadrado é quem? É 2. Beleza? Tá de boa? Certo? Então aqui dá 2, aqui dá 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 8, eu posso usar aquela propriedade ali, que mesmo que eu usei aqui, vai dar raiz de quem? Raiz de 16 mais raiz de 8 ao quadrado é 8. Beleza? Então isso aqui vai dar 2, raiz de 16 é quanto? 4. Beleza? Tranquilo? Tá? E aqui, calma, de 8, né? Certo? Beleza? Então vai dar quanto isso aí? 18, certo? Tranquilo? Eu aprendi muito bem, eu aprendi no da escola apenas a criar a parte sim. A professora era uma ótima professora, mas ela não explicou como que a gente resolvia e a gente criava. Ou seja, eu aprendi só até essa parte da fórmula. Isso eu lembrava. Então nós temos resolver. Não tem É porque tem situações que é só essa parte mesmo. que é o suficiente. É porque nesse caso aqui também é o suficiente. Mas nesse caso aqui a gente poderia desenvolver mais, entendeu? Tem situações que você chega aqui e não tem mais nada a agrupar, entendeu? Então às vezes você só vai parar aqui mesmo. Entendeu? A raiz do 2 sobre 2 ou 2. Esse aqui, porque esse aqui é a raiz de 2 ao quadrado. Entendeu? Então, o que é a raiz de um número qualquer? É um número multiplicado por ele mesmo por aquele. Então, a raiz de 2 é um número que multiplicado por ele mesmo dá para o resultado 2, entendeu? Então, se eu elevo aquele número ao quadrado, vai dar quem? Vai dar 2. Entendeu? E o do 8 é o suficiente. Certo? Por exemplo, quem é, olha só, quem é a raiz de 4 ao quadrado? A diferença desse aqui para esse aqui é que raiz de 4 eu posso resolver, eu posso calcular. Então, quem é a raiz de 4? 2. Então, isso aqui vai ficar 2 ao quadrado. Certo? Quem é 2 ao quadrado? 4. Entendeu? Entendi. Beleza? Então, quando você tira a raiz e quando você eleva ao quadrado, são operações contrárias. Você fez. Porque são operações que uma é oposta da outra, entendeu? Certo? Beleza? Tranquilo? A gente vai falar assim, já você levanta alguém, né? Mas eu não sei, eu acho assim mais entendido. Não sei, o que vocês acham? Depende, Eu mostro os depende. dois jeitos. No oitavo, eu mostro os dois jeitos. Geralmente é no oitavo ano, assim. Aí, Mas depende do que você
vai agir se for uma conta com vários expoentes, várias potências. Às vezes é melhor você trabalhar com a potência. Mas se for uma conta com várias radiciações, às vezes é melhor você trabalhar. Antes de você só dar um comentário que a Ana Clara falou, que é o seguinte, é isso, na verdade, assim, na prática a gente usa essa palavra cortar, mas você tem que ter cuidado com essa palavra, tá? Porque às vezes ela pode induzir ao erro, entendeu? Certo? Você cortar, por exemplo, se você tem isso aqui, ó, sei lá, 2 mais x sobre 3 mais x. Você não pode cortar esse x com esse, entendeu? Certo? Então quando a gente usa a palavra cortar, na verdade, isso quer dizer sempre aplicar a operação inversa, beleza? Só dar alguns exemplos disso. Posso apagar aqui? E se fosse raiz cúbica de 4 elevado a 2, como ficaria? Vamos falar sobre isso. Aí só 4 aí, ficaria o valor do quadrado. Calma, vamos falar disso. Só falar um pouco desse cortar, porque quando a gente tem, por exemplo, x mais 2 igual a 3, beleza? Certo? Que tem a coisa de cortar e passar para o outro lado. São duas palavras que são práticas, mas você tem que ter cuidado na hora de usar, porque senão você pode usar errado, entendeu? Então, esse passar para o outro lado quer dizer o quê? Porque se eu só penso nisso decorando, eu posso fazer tipo assim, entendeu? Isso aí que eu estou passando para o outro lado. Só que não é para passar para o outro lado dessa maneira. Então esse negócio de cortar, passar para o outro lado, é aplicar a operação inversa. Então, sempre que eu tenho uma igualdade, o que uma igualdade quer dizer? Que o que está do lado esquerdo é a mesma coisa que o que está do lado direito. Certo? Então, se é a mesma coisa, eu posso sempre fazer a mesma coisa dos dois lados e vai continuar sendo igual. Certo? Às vezes a gente usa
Certo? Então aqui eu tenho que botar o parênteses. Beleza? A Bia falou, por que elevar a meio reduz uma raiz? A gente vai falar sobre isso. Já. E o certo, por exemplo, eu tenho meio. Você vai falar, eu tenho um meio, eu tenho meio. Tanto faz. Se você falar meio, você supõe que é um meio, entendeu? Se você. Aí se for 3 meios, você fala 3 meios. Se você falar meio, a gente entende que é um meio mesmo, entendeu? Mas a gente já vai chegar nisso, tá? Por que 2 elevado a meio é raiz? Tranquilo? Certo? E tem a ver com o que ela perguntou também, tá? Todas essas propriedades de raiz, beleza? Já mesmo, daqui a pouco. Essa situação de não ter parênteses de parênteses, se a raiz está em cima do número, tá? Se a posição em cima do número na raiz quadrada. Dentro da raiz quadrada? Não, aí também não precisa. Na verdade, dá no meio, tá? Isso aqui, tipo isso aqui, né? Não, isso não precisa de parênteses. Beleza? Pode deixar que eu tenho nenhuma dúvida aqui de qual é. Porque na verdade isso aqui comuta, tá? Você escrever isso aqui e isso aqui é a mesma coisa. Entendeu? Então, por isso não precisa de parênteses. Não tem nenhuma dúvida. Não vai alterar a ordem das operações, não altera o resultado. Que é diferente disso aqui, tá? Aqui eu tenho que dar parênteses porque a ordem das operações altera o resultado, entendeu? Beleza? E isso aqui comuta justamente porque você reduz uma raiz a uma potência. Beleza? Isso aqui é 2 elevado a 3 meios, entendeu? Porque é 2 elevado a 3 elevado a meio, mas a gente já vai chegar lá. Tá legal, pessoal? Beleza? Tranquilo? Até aqui. Tá? Vou voltar a isso já, tá? Bom, antes eu só queria fazer esse exercício aqui de outra forma. Tá legal? Que eu posso fazer assim, ó. Raiz de 2, raiz de 8, eu posso, aí já respondendo a pergunta da Briana também um pouco, tá? Raiz de 8, 8 mais 2 ao cubo. Então eu poderia também escrever raiz de 2 ao cubo. Certo? Tranquilo? Isso aqui é o quadrado. Agora, raiz de 2 ao cubo, quanto é a raiz de 2? Eu posso pensar assim também, ó. Raiz de 2 ao cubo, quanto é 2 ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2, tá? Então, ou 2 ao quadrado vezes 2, beleza? Certo? Tranquilo? Tá? Então, isso aí, vou explicar assim, né? Aí, 2 vezes 2 ao quadrado, tá de boa? Certo? Qual foi a vantagem de fazer isso? Porque isso aqui, agora eu posso escrever como raiz de 2 vezes raiz de 2 ao quadrado. Beleza? Certo? Que é aquela propriedade ali. Quando tem produto, eu posso separar a raiz. Tá? Então, quanto vai dar isso aqui? 2 raiz de 2. Beleza? Alguma dúvida? Eu estou usando essa propriedade aqui, ó. Certo? Tá legal? Quando eu tenho um produto dentro da raiz, eu posso separar em 2 raízes. Tranquilo? Tá legal? Mas quando tem uma soma, não. É porque a raiz tem um produto, né? Beleza, pessoal? Tá? Então, alguém não entendeu aquilo ali? Tá de boa? Certo? Então, substituindo isso aqui vai ficar raiz de 2 mais 2 raiz de 2, concorda? Ao cubo, tá certo? Até que eu substituí o raiz de 2 ao cubo por 2 raiz de 2, ao cubo, ao quadrado. Mas aqui tá beleza?
3 raiz de 2 ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Hã? Então, quando você tem aqui A mais 2A, quanto é isso? 3A, porque isso aqui não é A mais 2A, não é A mais A. Então, isso aqui dá 3A. Então, aqui é a mesma coisa, não tinha raiz de 2 mais 2 raiz de 2. Então, isso aqui vai dar raiz de 2. 2 raiz de 2 é o quê? Raiz de 2 mais raiz de 2. Entendeu? Então, o parêntese vai se quebrar formando 9 vezes 2? O parêntese vai se desfazer formando 9 vezes 2? Esse aqui vai, porque aí eu vou levar os 2 ao quadrado. Entendeu? Certo, Caio? Vai pagar? Pode. Só vai separar então quando é produto. Quando é soma. Quando é soma, tem que aplicar o produto quadrado. Aí quando você transforma no produto. Agora eu posso separar. Entendeu? Mas isso foi um caso particular. Entendeu? Não é qualquer soma que eu posso fazer isso. É porque eu dei sorte. Tipo assim, se fosse raiz de 2 mais raiz de 3, não teria esse caminho aqui, entendeu? Seria só para o produto notável mesmo. Porque eu dei sorte por quê? Porque raiz de 8, eu posso escrever que 8 é potência de 2. É isso, eu posso reduzir uma potência de 2, entendeu? Então isso aqui vai dar quanto? 3 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado, beleza? Certo? Que é isso que a Natália falou. Quando é uma soma, aliás, quando é um produto, eu posso separar a potência. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá? Olha só. Então, isso aqui vai dar quanto? 3 ao quadrado é o quê? 9. 2 ao quadrado é o quê? Desculpa, raiz de 2 ao quadrado é o quê? 2. Então, 18 novamente. Tá legal? Beleza? Tranquilo? Certo? Só para entender melhor isso aqui, ó. Posso apagar esse lado? Olha só, quando eu tenho A vezes B ao quadrado, beleza? Tranquilo? O que é A vezes B ao quadrado? O que é um número elevado ao quadrado? É um número multiplicado por ele mesmo. Então o que é A vezes B ao quadrado? É A vezes B vezes A vezes B, tá certo? Beleza? Agora isso aqui é quanto? É A vezes A vezes B vezes B. Então é A ao quadrado vezes B ao quadrado, entendeu? Beleza? Agora quando for A mais B ao quadrado, aí o que é isso aqui? É A mais B vezes A mais B, entendeu? Beleza, pessoal? Então aí eu tenho que fazer aquela parada contigo ali antes. Certo? Tá? Tranquilo? Então, essa manipulação de símbolos, aquilo que eu falei no começo da aula, às vezes a gente aprende de uma maneira muito massificada, certo? Que foi a Larissa que falou, o professor faz um monte de exercício, né? A gente aprende de uma maneira muito massificada, muito decorada, beleza? Então, quando vocês ficarem com dúvida em determinada propriedade vale ou não, tentem que parar e pensar o que aquela propriedade significa, tipo como eu fiz aqui, o que é A vezes B ao quadrado, certo? Ou então, tentem pensar em exemplo numérico, será que isso dá certo? Beleza? Às vezes você substitui um exemplo e vê logo que está errado.
multiplicação com uma soma. Entendeu? Beleza? Não quando tem só uma multiplicação. Aí uma. Tem que ter sempre a soma. Entendeu? Porque olha só. Porque olha só, vamos lá. O que é N? Esse aqui seria o juvelino, tá? O que é N vezes A mais B? Certo? O que é isso aqui? Vou escrever assim, ó. Isso aqui é A mais B. Vou botar um número primeiro. O que é 3 vezes A mais B? Certo? Isso aí é A mais B mais A mais B mais A mais B, tá beleza? Certo? Tranquilo? Agora, essa soma eu posso mudar a ordem. O que é? Então você pode fechar uma parede. Não é vezes, não? Não. É mais mesmo. Vamos voltar a parede. Depois eu tiro na próxima. Olha só. Vamos lá. O que é? Assim, o que é 3x? Não, quadrada, né? X mais X, concorda? Certo? Beleza? O que é 3 vezes o número? É o número somado com ele mesmo 3 vezes, beleza? Tranquilo? Eu confundi com o quadrado. Eu sei, mas é normal essa confusão, tá? Beleza? Alguma dúvida aqui? Certo? O que é 3 vezes? É a mesma coisa que isso aqui, 3x. O que é 3x? É x mais x mais x. Então o que é 3 vezes A mais B? É A mais B, mais A mais B, mais A mais B, concorda? Tranquilo? Beleza? Então, agora o que é isso aqui? Eu posso escrever isso aqui assim, eu posso, como é uma soma, a soma é comutativa e associativa. Significa que quando eu tenho uma soma, eu posso fazer na ordem que eu quiser. Então eu posso escrever isso aqui assim, ó, A mais A mais A mais B mais B mais B, concorda? Beleza? Tá certo? Agora quem é isso aqui? 3A mais 3B. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é o chuvelinho, é a propriedade distributiva. É quando eu tenho um produto de uma soma. Certo? O produto de uma soma é o produto de cada uma dessas parcelas. É isso que eu fiz aqui, entendeu? Certo? Agora, quando eu tenho um produto de um produto, não. É aquilo mesmo. Entendeu? Eu não repito, é igual estava se eu tiver 3A vezes 3 vezes A vezes B, eu não posso escrever 3A vezes 3B, que eu estava trabalhando agora há pouco. Porque isso aqui é quanto? Isso aqui é 9AB. Eu estou multiplicando por 3 duas vezes, entendeu? Certo? Bia, tá lá. Mas daí, por exemplo, numérico é um perigo, né? Porque pode ser uma coincidência. Entendeu? Mas beleza, isso aqui. Certo? Ficou claro? Então, quando eu tenho esse 3, eu estou multiplicando isso. Se eu ponho outro 3, eu estou multiplicando por 3 duas vezes. Agora, quando eu tenho o 3 multiplicando uma soma, aí o 3 eu estou multiplicando cada parcela dessa soma. Entendeu? Depende, qual propriedade? Então tem que saber qual, não sei. Algumas valem na soma, outras valem no produto. Tipo isso aqui, essa aqui vai dar soma. Propriedade que você está querendo dizer aquelas que é raiz da raiz, aí a gente multiplica os índices, é isso? Não. É tipo as propriedades que você falou que é o quadrado, o primeiro, mais ou menos. Então,
produtos notáveis. Ah, Então, como eu estava falando, eu recomendo que vocês não usem o produto notável, entendeu? O que existe é isso aqui, é a propriedade distributiva, entendeu? Tudo isso que a gente chama de produto notável são consequências, são casos particulares da propriedade distributiva, entendeu? A propriedade distributiva só serve para soma. Produto da soma. Quando você tem um produto multiplicando um número multiplicando uma soma, entendeu? Certo? Não vai para produto. Toda vez que eu falo soma, é soma e explicação. Isso, sim. Porque algebricamente soma e subtração é a mesma coisa, entendeu? Porque somar, subtrair é somar com o oposto daquele número. Mas bem lembrado. É porque ela está pensando, por exemplo, o quadrado da soma, o quadrado da diferença. Isso. Mas é a mesma coisa. Outros produtos notáveis que tem é esse. Esse aqui, por exemplo, o quadrado da diferença. Certo? O que é isso aí, ó? Isso aqui é A menos B vezes A menos B, entendeu? Beleza? Agora eu vou fazer esses chamados superiores. Eu recomendo que vocês não fiquem pensando muito nesses nomes. Por quê? Porque eu acho que isso confunde. Entendeu? Porque isso aqui é a propriedade distributiva. Se você usa outro nome, parece que é outra coisa. Parece que é mais complicado do que é. Esse é o outro. Certo? Beleza? Então, isso aqui, quando eu tenho propriedade distributiva, eu vou multiplicar. Aqui, repare, eu tenho produto e eu tenho uma subtração. Que na prática é a mesma coisa que se tivesse uma soma, porque a subtração e a soma se comportam da mesma maneira. Então, eu vou multiplicar, igual a gente fez ali, a gente vai multiplicar cada um desse lado com cada um desse lado. Então, isso aqui vai ficar o quê? A vezes A ao quadrado. A vezes menos B vai ficar menos AB. Beleza? Menos B vezes A também fica menos AB. E menos B vezes menos B, menos com menos é mais, vai ficar mais B ao quadrado. Então isso aqui fica A2 mais 2AB menos B2. Entendeu? Beleza? Quando eu estava assim, por que eu fui fazer matemática? Porque eu queria ser professor. Eu acho que eu até falei no dia da inscrição, eu sempre quis ser professor. E aí eu escolhi matemática por quê? Porque matemática para mim é uma matéria que não tinha que decorar nada. Porque eu não consigo, eu tenho muita dificuldade de decorar coisas. Tudo bem, eu sei o nome de vocês. Mas decorar coisas, tipo assim, eu lembro quando eu estudei biologia, agora não é mais assim, mas quando eu espero, quando você mais assim. Biologia, tinha aquele negócio de filo, sabe? Classificação dos seres vivos. Então, aí eu não consegui, eu tenho uma lembrança assim, de criança na escola, a minha mãe, na véspera da prova, sabe, me perguntando, que a minha mãe era professora, perguntando, isso era uma tortura, assim, sabe? E matemática era a única disciplina que eu não precisava decorar, porque eu podia fazer isso aqui. Eu podia, em vez de decorar, parar e ver como é, entendeu? Deduzir as coisas. Entendeu? Então, matemática sempre tem sido isso. Mas sempre, algumas deduções são mais longas. Entendeu? Mas, enfim. Então, isso aqui é um produto notável. Outro produto chamado produto notável, que aparece muito também, é esse aqui, ó. A mais B
Q vezes menos B menos B ao quadrado. Entendeu? Então vai ficar isso, A ao quadrado menos B ao quadrado. Esse aqui vai cortar. Certo? Tranquilo, pessoal? Agora, pouco tempo, posso apagar aqui, né? Agora esse aqui, posso ver conseguir enxergar isso aqui, quanto é? Raiz de 2. Aí, do lado de raiz de 2 tem uma raiz cúbica de 4. Só que no caso, raiz de 2 está isso. Raiz cúbica de 4, não sei se vai dar tempo de explicar isso. Olha só. Esse aí eu vou fazer, não sei se vai dar tempo de terminar a explicação disso hoje, tá? Mas é aquilo que. Como é que a gente vai fazer isso aí? A gente vai transformar as raízes em potência, tranquilo? Tá? Depois eu quero explicar por que é assim, tá beleza? Certo? Então, no primeiro momento eu vou só fazer, e aí quem não entendeu, calma, eu já vou explicar. Se não for hoje, vai ser na próxima aula, tá? Então, esse aqui, transformar a raiz, como eu disse, a raiz em potência, tá certo? Beleza? Então, 4 elevado raiz cúbica de 4 é 4 elevado a 1/3. Beleza? Tranquilo? No primeiro momento, estou só usando essa propriedade. Eu já vou explicar porque é a propriedade verdadeira, tá? Certo? 4 elevado a 1/3. Tranquilo? Beleza? Agora, outra coisa que eu posso fazer aqui que vai me ajudar a simplificar, certo? Repara que a palavra que eu estou usando desde o começo eu trabalhando pelo novo. Poderia parar aqui naquele item B, certo? Poderia parar, não está errado, certo? Mas o exercício é simplificar, certo? Quando eu falo simplificar, não quer dizer que só aquela resposta final que está certa. Tranquilo? Quer dizer que eu quero pegar aquele número que está representado, que eu tenho um número que está representado dessa forma. Eu quero representar aquele número de outra forma equivalente que seja mais fácil de manipular. Beleza? A mesma coisa, racionalização. Igual ela falou, não é que está proibido, certo? Mas quando eu tenho um número racionalizado, ele é mais fácil de manipular. Beleza? Então isso significa simplificar. Quando eu estou simplificando, não é que não tem uma maneira certa de escrever e uma maneira errada de escrever. Eu só quero a maneira que seja mais manipulável de escrever. Beleza, pessoal? Tranquilo? Igual ao exercício anterior. A gente mudou isso aqui é 18, certo? O que é mais fácil de manipular? Raiz de 2 menos 18 ao quadrado ou 18? O 18 é mais. Se eu for fazer conta com isso, é muito melhor trabalhar com 18, concordo? Mas não é que esse está errado e esse está certo. Então aqui não é uma questão de certo ou errado. Tá? Aí, nesse aqui, outra coisa que eu posso fazer é o seguinte: como eu tenho um 2 aqui, vai me ajudar também a colocar tudo na mesma base, certo? Então, o 4, quanto é? 2 ao quadrado. Igual no exercício anterior, que eu transformei 8 em 2 ao cubo. Beleza?
Aqui é a mesma coisa. Então eu posso transformar isso aqui assim. Tranquilo? Eu transformei o 4 em 2 ao quadrado. Tranquilo? Agora, quando eu tenho um número elevado a uma potência elevado a outra potência, eu posso multiplicar essas potências. Certo? Tranquilo? Com expoentes inteiros, é mais fácil de ver isso, tá? Faz de conta que se eu tivesse assim, ó. 2 ao quadrado ao cubo. Certo? Beleza? Então, em vez de fosse elevado a 1 terço, fosse elevado a 3. Tranquilo, pessoal? Certo? O que seria isso? O que é? 2 a 4. Não. 2 a 4? Não. 2 elevado a 1. 2 elevado a 6. Por que é 2 elevado a 6? Ó, porque o que é um número ao cubo? É o número multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Beleza? Elevar ao cubo é isso. Tranquilo? Aí o que é 2 ao quadrado? É 2 vezes 2. Então esse aqui vai virar 2 vezes 2. Esse aqui vai virar 2 vezes 2. E esse aqui vai virar 2 vezes 2. Beleza? Tranquilo? Certo? Então, quando eu tenho expoentes inteiros, é mais fácil, como eu estou dizendo. Quando eu tenho expoentes naturais, é mais fácil de ver isso. Por que essa regra vale? Tranquilo? Quando eu tenho expoentes fracionários, isso não é tão imediato assim. Tá legal? Já vou explicar sobre um pouco sobre expoentes fracionários. Tá legal? Beleza? Tranquilo? Mas uma coisa que eu posso adiantar sobre expoentes fracionários é o seguinte: os expoentes fracionários eles são inventados exatamente para que as mesmas regras valham os expoentes inteiros. Tranquilo? Então, não é que essa propriedade vale aqui por acaso, é porque as coisas são inventadas para aquilo valer. Certo? Mas depois daqui a pouco eu volto a falar sobre isso. Beleza? Mas por enquanto a gente vai apenas aplicar essa regra. Então aqui 2 ao quadrado elevado a 1 terço vai ficar quem? 2 elevado a 2 terços, concorda? Tá? Então aqui eu vou ter raiz de 2 vezes 2 elevado a 2 terços. Tranquilo? Não. Tá, porque eu multipliquei aqui, ó. 2 vezes 1 terço, quanto é? 2 terços, igual eu fiz aqui. Isso aqui vai dar quanto? 2 elevado a 6, entendeu? Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá, agora, quando eu tenho um produto de mesma base, esse 2 aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 1, concorda? Quando eu tenho um produto de mesma base, o que eu faço com os expoentes? Soma. Por que eu somo? Porque se eu tivesse, por exemplo, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo, quanto é isso aqui? 2 ao quadrado é 2 vezes 2, concorda? 2 ao cubo é o quê? 2 vezes 2 vezes 2, beleza? Certo? Quanto vai dar isso aqui? 2 a quinta. Tranquilo? Então, reparem só. Quando eu tenho uma exponenciação, assim, que é 2, um número elevado a A elevado a B, eu multiplico. Certo? Quando eu tenho um número elevado a A vezes esse mesmo número elevado a B, eu somo. Mas é por isso aqui, ó. É tipo essa dica que eu estou dando o tempo todo. Quando vocês têm dúvida, beleza? Certo? Às vezes a gente tem uma dúvida se vale aquela propriedade ou não, a gente fica tentando lembrar. Quando o professor explicou isso, mas em vez de fazer isso, tem que parar e fazer e ver o que aquilo significa, entendeu?
terço, ou desculpa, 2 terços vai ficar 2 elevado a 1 mais 2 terços, concorda? Beleza? Agora, 1 mais 2 terços é quanto? 5 terços. Beleza? Então isso aqui fica raiz quadrada de 2 elevado a 5 terços. Beleza, pessoal? Certo? E aí eu posso ainda continuar. Isso aqui vai ser raiz quadrada, usando essa mesma coisa que eu usei aqui. Raiz cúbica é o quê? É elevado a 1 terço. Raiz quadrada é elevado a quanto? 1 meio. Porque quando você escreve raiz quadrada, é que tem um 2 aqui implícito, né? Que a gente não escreve. 1 mais 2x igual a 5 terços. Ué, porque 1 soma de frações. 1 mais 2 terços, beleza? 1 mais 3 terços, 3 terços. Certo? Pronto. Aí, de novo, eu posso escrever isso aqui, né? 2 elevado a 5 terços elevado a 1 meio. Tá legal? Beleza? Eu estou usando várias propriedades sucessivamente. Aí isso aqui vai ficar quanto? Agora eu estou tipo nessa situação aqui. Quando eu posso fazer o quê? Eu posso multiplicar os exponentes, concorda? Eu tenho a potência da potência. Aí eu posso multiplicar os exponentes. Tranquilo? Certo? Estou louco para chegar em logaritmo. Eu adoro logaritmo. Estudar logaritmo de expressão básica. Mas eles vão precisar de logaritmo para cálculo, tá? Então, mas eu vou desconstruir a imagem que vocês têm de logaritmo. Eu fico olhando isso aqui pensando em logaritmo. Eu adoro logaritmos. Enfim, continuando. Então, isso aqui eu vou multiplicar os expoentes, certo? Beleza? Então, quanto vai ficar? 5 terços vezes 1 meio é o quê? 5 sextos. Então, isso aqui vai ficar 2 elevado a 5 sextos. Tranquilo? E ainda, se vocês quiserem, vocês podem escrever isso aqui assim, ó. Beleza? Tá? Porque elevado a 1 sexto é mesmo que raiz sexta. Certo? Beleza? Acho que não vai dar tempo de falar mais nada. 9h30 já, melhor a gente parar por aqui, né? Então, olha só, na aula que vem, a gente vai retomar isso aqui, tá? Então, a gente vai explicar para vocês o seguinte, que um número A elevado a 1 sobre N é a raiz enésima de A. Legal? Beleza? Por que isso é assim? Tranquilo? Tá? Ou ainda, A elevado a N sobre N, que é o que eu fiz aqui. É a raiz enésima de A elevado a N. Beleza? E A elevado a menos N é quanto? 1 sobre A elevado a N. Por que é assim? Entendeu? Na aula que vem a gente vai começar falando disso. Show? Então, valeu. Na aula que vem a gente vai tentar ter aula lá no bloco B, aqui embaixo, que são as salas de aula da pós-graduação. De noite, poucas são usadas, tá? Porque está insuportável essa sala aqui. Tá? Só apertar de novo e eu vou